Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Vamos dar início então aqui ao nosso mini curso sobre a ciência das mudanças climáticas. Eu sou professor aqui do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina e tenho colaboração aqui no programa de pós-graduação em Oceanografia e do programa de pós-graduação em Desastres Naturais. Muito bem, vamos aqui organizar o nosso curso da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução sobre o sistema climático, como o sistema climático funciona, o que mantém o clima no nosso planeta. Posteriormente, nós vamos olhar aí na segunda parte as mudanças climáticas recentes que temos observado no nosso planeta. Os modelos climáticos, como eles funcionam, vamos ver aí a parte física e matemática dos modelos climáticos. E posteriormente vamos ver então as aplicações desses modelos e como podemos fazer estimativas aí dos cenários climáticos futuros e algumas discussões aí sobre possíveis mudanças que podem ocorrer, né? Eu gosto de começar então essas disciplinas, né, olhando um pouco a atmosfera. Se nós olharmos para a dinâmica da atmosfera, nós podemos ver vários locais do nosso planeta, alguns aspectos relacionados então à atuação dos ventos, né? Podemos ver, por exemplo, próximo aqui da África, né, uma grande quantidade de poeira do deserto sendo transportado pelo Oceano Atlântico Tropical, né? Inclusive com alguns furacões que se formam nessa região e transportam então, né, grandes quantidades de calor, umidade, inclusive poeira para outras regiões. Na América do Sul, nós temos aqui a formação de fumaça, né? Então são partículas de fumaça formadas principalmente pela queima de biomassa que ocorre nessa região aqui, que tem uma região muito rica em biomassa. Nos oceanos, nós temos partículas aerossóis, que são os sais marinhos que se formam. E nas regiões aqui do hemisfério norte, temos muitas emissões também de sulfetos aí associados a partículas que são produzidas então por poluição, por emissão aí de queima de combustíveis, né? Muito bem, essa é a dinâmica da nossa atmosfera e podemos nos perguntar então como é que a dinâmica ocorre, como ela se forma, né? Tudo tem início, como sabemos, com a radiação solar. Então, se nós olharmos para a radiação solar, nós sabemos que o nosso planeta está localizado numa posição muito privilegiada. Então, nós temos aqui uma quantidade de radiação que chega na Terra, que é mais do que a que chega em Marte, Júpiter e nos outros planetas, e menos do que chega em Vênus e Mercúrio. Então, nós temos aí uma quantidade de radiação. Essa radiação vai chegar na nossa atmosfera, né? E nós sabemos que nós temos aqui uma variação da posição da Terra em torno do Sol, né? Ela tem uma pequena mudança na sua órbita elíptica. Essa pequena mudança é parte dos ciclos de Milankovitch, né? Mas essa pequena mudança ela tem um ciclo de 100 mil anos, né? Uma outra mudança que ocorre é devido à inclinação da Terra em relação ao eixo de órbita, então em torno do Sol. Essa inclinação também tem aí uma oscilação e ela tem aí um ciclo de 41 mil anos. O eixo da Terra sofre também uma precessão, né? Então tem aqui uma pequena mudança aí da sua posição e esse ciclo tem aí um ciclo de 26 mil anos. Ou seja, esses ciclos, né, são ciclos muito lentos, né, e aí eles não explicam as mudanças recentes que têm ocorrido aí nas últimas décadas. Então nós estamos preocupados com a escala de décadas, né, embora sabemos dessas oscilações que ocorrem devido a mudanças na órbita do nosso planeta em torno do Sol, né. Bem, a radiação vai chegar então na nossa atmosfera, né? Nós sabemos que temos aqui uma inclinação aí do planeta em relação à sua órbita. Muita da radiação que chega aqui no Polo Norte
ela é refletida e a quantidade de radiação é menor em relação à área, né? E grande parte da radiação vai chegar aqui nas regiões tropicais. Então, isso tem consequências, né? A palavra clima vem de inclinação, né? Então já se sabia que, devido a essa inclinação do planeta, nós temos mais ou menos radiação por metro quadrado chegando aí nas várias superfícies terrestres, né? Muito bem. Com essa radiação que chega maior, então, nas regiões tropicais, né, nas regiões aqui equatoriais, a temperatura mostrada aqui nesses tons de vermelho, elas são mais quentes nas regiões, então, equatoriais. E aqui a gente pode ver a variação do ciclo sazonal em função, então, da época do ano, né? Essa radiação ela vai aquecer mais, então, essas regiões, né? E aí ela vai ter que ser redistribuída aí para as outras regiões. Aí nós temos aí as frentes quentes, né? Essas frentes vão associar aí a mudança de ventos que envolve, então, as brisas do mar, né? As brisas terrestres, dependendo, então, das regiões mais quentes ou mais frias. Por exemplo, temos também aí, né, as regiões urbanas mais quentes, e aí temos aí uma circulação que se forma, né? E quando aquecemos mais a superfície, esse ar quente vai ter que então subir e formar aí a convecção e as nuvens. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Mas olhando para a radiação que chega no nosso planeta, né, nós temos aqui uma quantidade de radiação que chega no topo da atmosfera e ela tem um espectro. Esse espectro de radiação, ele tem então, né, o espectro de luz visível, parte dela é ultravioleta, parte infravermelha. Então nós temos aqui uma quantidade de radiação que chega no topo da atmosfera. Quando nós olhamos um pouco mais abaixo, na superfície, aí nós temos uma quantidade menor, então parte dela é espalhada, né, ali no topo da atmosfera, e uma parte vai ser absorvida por vários gases, né? Aqui oxigênio, H2O, CO2, então esses gases vão absorver essa parte da radiação e uma quantidade menor vai chegar então aqui próximo da nossa superfície, né? E mais fundo no oceano, menor radiação ainda chega, né? E ela vai então aquecer também os oceanos. Muito bem, então nós temos aqui esses gases são importantes. Um gás importante, então, são os gases triatômicos. Esses gases triatômicos, eles vão absorver parte da radiação, principalmente no espectro infravermelho, e vão assimilar essa radiação, absorver e transformá-la em movimentos aí que são os movimentos, por exemplo, de vibração, né? Então, estão transformando radiação em movimento, o que é a energia cinética. E a energia cinética, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior a temperatura. Isso dá, então, né, origem ao que chamamos de efeito estufa. Então, é o efeito em que essas moléculas absorvem radiação, transformam, né, em energia cinética, no caso aqui de vibração, e essa energia, então, né, é reemitida. E aí nós temos, então, o efeito estufa, né, que é um aprisionamento, então, dessa radiação, que vai, logicamente, aquecer um pouco mais aí a superfície do nosso planeta, né? Muito bem. Essa quantidade de energia, ela tem que ser redistribuída, então, para as latitudes mais altas. Ela ocorre, então, de algumas maneiras. Entre elas, temos aqui as correntes oceânicas. Por exemplo, a corrente do Brasil vai trazer, então, grandes quantidades de energia, né? Massas de água mais quente para as latitudes mais altas. No caso da atmosfera, nós temos, então, as células, que são aqui as células convectivas que envolvem, então, a célula de Hadley, a principal delas, em que você tem, então, massas de ar quente, né, que são levadas, então, para as regiões equatoriais e vão dar origem, então, a essas células
aí tropicais, a estrela de Hadley, que então está associada aí também com os ventos, no caso aqui os ventos alísios, que são os ventos nas regiões tropicais, né? E essa energia então vai ter que ser levada para as regiões de latitudes mais altas, né? E se nós notarmos, né, essa região aqui de convecção, né, é uma região então que você está trazendo muito calor e umidade, e aí essa convergência de calor e umidade dá origem então ao que chamamos de zona de convergência intertropical. Esse mapa aqui mostra aí a quantidade de chuvas, né, mostrando então que temos aqui uma maior quantidade de chuva nesse cinturão tropical conhecido como zona de convergência intertropical. Nós temos então que redistribuir essa energia. Essa energia se dá de várias formas. Uma delas são as chamadas, né, frentes. Então, nós temos aqui uma massa de ar quente sendo trazida das regiões mais quentes, né, e aí temos aqui um movimento associado com as massas de ar fria que sobem, né, vindas do sul, e aí a gente dá origem aqui ao que chamamos de uma circulação ciclônica, né, na região de baixa pressão. Então tudo isso surge devido a esse aquecimento diferencial entre os trópicos e as latitudes mais altas. Quando essas frentes, né, vão aqui se movendo, por exemplo, temos aqui uma frente vinda do sul do Brasil com massas de ar mais fria e mais pesadas. Sendo mais pesadas, elas vão avançando e empurrando as massas mais quentes e úmidas para as regiões mais altas, e aí se formam então as nuvens e as chuvas. Um outro fenômeno importante de redistribuição de calor são os furacões. Então, os furacões, no caso aqui o furacão Isabel, ele está levando energia então das regiões tropicais para as regiões de latitudes mais altas, no caso aqui no hemisfério norte. Esse furacão Isabel foi um furacão de categoria 5 e ele passou lá pela Carolina do Norte, onde eu morava na época, estava fazendo meu PhD na Universidade Duke, na Carolina do Norte. Então, vocês podem ver aqui, né, a formação do furacão Isabel, que está então redistribuindo a energia pelo nosso planeta. Algumas regiões elas são favorecidas pela formação de furacões, principalmente aqui essas regiões mais quentes do Atlântico Norte, e aí o Pacífico, né? E aqui a região próxima também aqui do hemisfério sul, mas o Atlântico Sul ele não tem aí as características necessárias, principalmente de ventos, necessárias para a formação dos furacões no Atlântico Sul, com exceção do furacão Catarina, que se formou ali em 2004, vocês sabem, né? Então o furacão Catarina é um ciclone, né? E ele tem a capacidade então de redistribuir a energia que veio lá do Sol, aqueceu os oceanos e você precisa redistribuir essa energia. Lembrar então que o furacão Catarina foi um furacão que destruiu aí muitas casas aí na região aqui ao sul de Santa Catarina. Um fenômeno importante é o fenômeno El Niño, né? O fenômeno El Niño ele surge então quando nós temos águas mais quentes do que a média aqui na região do Pacífico Leste. Devido a esse aquecimento maior, quanto mais quente, mais vapor vai ser levado para a atmosfera. Então nós temos aqui uma região que tem uma convergência de ar quente. Nessas regiões mais quentes temos então aí o movimento das massas de ar, e aí você tem, logicamente, uma conservação de massa. Algumas regiões nós temos aí movimento ascendente, e outras regiões, como na América do Sul, a gente pode ter aqui um movimento descendente, e aí você altera então essas grandes circulações. Então o El Niño, como ele ocupa uma área muito grande, ele começa a alterar as grandes massas de ar que vão então dar origem a algumas regiões mais secas do que outras. Então
E aí tem alterações não só na temperatura da superfície do mar, tem alterações aí na convergência e direção dos ventos e também as correntes oceânicas que se alteram nessa mesma época. Se nós olharmos aos efeitos da condição de El Niño, né? Então nós temos aqui do lado esquerdo El Niño para os meses aí de verão do hemisfério sul, dezembro, janeiro, fevereiro, e inverno, junho, julho, agosto. O que nós podemos ver é que quando temos El Niño, essa região então fica mais quente e chuvosa, e aí ele produz secas no nordeste do Brasil e regiões mais chuvosas no sul do Brasil, principalmente então aqui nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Se for La Nina, né, aí o caso é diferente. Essa região aqui fica mais fria, mais seca, e aí onde chove mais é aqui na região central e norte do Brasil. E aí nós temos, né, uma região um pouco mais fria no sul e depois temos aqui, né, os outros meses um período mais seco no sul do Brasil. Então nós temos que ficar sempre monitorando se nós temos condições de La Nina ou se temos condições de El Niño. No presente momento, nós sabemos que estamos com um fenômeno La Nina ocorrendo. O Pacífico está mais frio, então nós estamos no momento com o fenômeno La Nina. Temos que monitorar, né? Quando nós aquecemos a superfície, nós sabemos que aí nós temos as massas de ar quente que vão então ser levadas para os níveis mais altos. Essas massas de ar quente, conforme vai aquecendo a superfície, elas vão então, né, ficando maiores e maiores e eventualmente vão ser levadas. Isso aqui é o processo conhecido então como convecção. Então a convecção é o processo de você levar massas de ar quente para outras regiões, né, um transporte. Quando nós transportamos massas de ar quente e úmidas para os níveis mais altos, eventualmente, se for uma grande quantidade de vapor, nós temos então a condensação e, eventualmente, depois de condensar, nós temos a precipitação, a água cai, nós temos aí a possibilidade de ter chuva ou outro tipo de precipitação que pode ser neve também, né? Dependendo da temperatura. Um outro fenômeno importante que nós monitoramos, principalmente aqui no sul, na região de Santa Catarina, são os tornados, né? Então, os tornados eles se formam quando a gente tem a instabilidade, né, da superfície e também ventos vindos de diferentes regiões que acabam produzindo então aí os movimentos de rotação e aí nós temos então os tornados. Vimos que tivemos aí alguns tornados muito fortes na região sul, como o de Xanxerê que ocorreu então em 2015. Né? Então temos vários fenômenos nessa região e nós sabemos, né, que é uma região, além da região da América do Norte, né, que tem aqui o Vale dos Tornados, que ocorre tornados quase toda a América do Norte, mas na América do Sul, essa região sul do Brasil, incluindo aqui a Argentina, é uma região que tem muitos tornados. Então, tem a dinâmica, né, necessária para a formação de tornados. Então, é uma região que tem que ser monitorada, né, constantemente e saber o que pode acontecer. Né? A nossa atmosfera ela é composta então aí de vários gases. Os principais são nitrogênio, oxigênio, depois temos argônio, neônio, hélio, temos nuvens, partículas e as moléculas aí, né, de H2O, que envolve o vapor d'água, o CO2, metano, N2O, ozônio. Então nós temos esses gases, eles têm uma densidade alta próximo da superfície. Se nós olharmos então a estrutura vertical, nós temos uma densidade alta que vai diminuindo com a altura. Então nós temos uma atmosfera que temos aí uma pressão atmosférica. A pressão é o peso dessas moléculas então aqui na superfície. E aí esses gases eles vão, né, dar origem então ao aquecimento maior aqui a temperatura em função da altura, né? Aqui nós temos a altura em quilômetros,
E nós temos então temperaturas mais quentes que vão diminuindo com a altura. Temos aqui uma região na estratosfera um pouco mais quente, que vai envolver então aí a absorção por ozônio, e aí depois nós temos a diminuição. Então nós temos aí que monitorar aí a atmosfera terrestre em sua magnitude toda, né? E aí nós temos o ciclo da água. Então o nosso planeta ele é especial porque tem a formação de água nas suas três fases, né? Líquida, gasosa e também sólida, por causa então da temperatura e pressão que temos então no nosso planeta. Então nós temos aqui o ciclo da água, o ciclo da molécula H2O, que envolve então evaporação, transpiração, condensação, eventualmente aí depois da condensação, a precipitação, e aí temos aí os fluxos de água então que vão, né, estar aí num ciclo que é o ciclo hidrológico. Tudo bem, nós temos aqui a transpiração, que envolve então aí o processo em que as árvores levam água de níveis mais profundos aí do solo até a atmosfera através de um processo conhecido como transpiração, em que as moléculas de água são levadas pelos caules até as folhas e eventualmente são levadas depois. Então é o processo que envolve a fotossíntese, e a fotossíntese, né, é controlada por estômatos. Os estômatos são os grandes controladores, então, aí da transpiração e da fotossíntese. Lógico, se nós não tivermos essas árvores, nós não temos o processo de transpiração, né? Então é importante saber esses processos que vão dar formação, então, das nuvens de chuva. Então nós podemos ter aqui alguns processos que vão formar nuvens de chuva, entre elas a convecção, que nós já vimos, aquece a superfície, você tem a convecção. Se você tiver montanhas, então quando você tem massas de ar quentes e úmidas que vão se mover pela montanha, elas podem se formar então aí tendo nuvens de chuva deste lado da montanha, que depois eventualmente pode atravessar e passar para o outro lado. Podemos ter convergência de umidade, então eventualmente nós podemos ter, por exemplo, aqui em Santa Catarina, de vez em quando nós temos simultaneamente vapor vindo dos oceanos e vindo aqui da região continental. Então isso aqui a gente chama de convergência. Quando a gente tem essa convergência, a gente pode ter então aí grandes quantidades de umidade e aí muitas chuvas. Um outro processo, como nós vimos, é a formação então das massas de ar frias, que quando vão avançando, elas podem então levar as massas de ar quente para níveis mais altos, formando então aí nuvens e chuva. Nós temos então aqui também no nosso planeta uma quantidade de nuvens, né, de vários tamanhos e várias alturas. Aqui mais embaixo temos os cúmulos, os estratocúmulos, aqui os cúmulos, os nimbus, né, nimboestratos. Nimbus é uma palavra que significa chuva. Temos as nuvens médias, né, altocúmulos, altoestratos, as nuvens altas, as cirros, e temos a cumulonimbus. A cumulonimbus é uma nuvem bem profunda e ela ocupa boa parte da atmosfera, inclusive aí com relâmpagos, né, e muitas partículas de gelo, porque ela atinge níveis muito altos e muito frios da nossa atmosfera. Ela, quando tem então partículas de gelo, esse gelo reorganiza cargas na atmosfera, produzindo aí relâmpagos. Nós temos aqui um mapa de relâmpagos globais que mostra as regiões continentais, como a região aqui da América do Sul, muitos relâmpagos, né, nessa região. Então, uma região de alta densidade aí de ocorrência de relâmpagos, que são essas regiões continentais. O granizo ele se forma quando nós temos algumas tempestades que têm um movimento vertical muito forte. Então essas partículas de gelo começam a se formar e elas vão ganhando tamanho quando vão absorvendo aí
gotas líquidas super congeladas. Então, conforme a gente vai tendo esse movimento, essa partícula ela cai, cresce e vai ficando grande. Eventualmente ela vai depois cair e pode ter então tamanhos muito grandes e produzir muitos estragos, como esse que tem ocorrido aqui também no estado de Santa Catarina, né? Então elas podem ter, quanto maior a velocidade de queda. Então, nós temos aí o granizo que se forma então devido a esses processos aí de física de nuvens. Em alguns casos, quando a temperatura, aqui está mostrando o perfil de temperatura aqui na altura, quando a temperatura próxima da superfície está mais quente, acima de 0 graus, eventualmente essas partículas frias, pode ser inclusive neve, e ela vai derreter e vai cair como chuva. Na maioria do nosso país nós temos então a formação de chuva porque próximo da superfície as temperaturas geralmente são acima de 0 graus. Eventualmente, se nós tivermos temperaturas em que esteja abaixo de 0 graus por todo o seu perfil vertical, podemos ter formação de neve, como ocorreu em Santa Catarina recentemente. Tivemos aí a formação de neve aqui nas regiões próximas, aqui inclusive da Grande Florianópolis. O monitoramento desses tipos de precipitações, elas ocorrem, né? Então, por exemplo, por radares, né? Atualmente nós temos aí radares distribuídos em várias regiões do nosso país para justamente monitorar aí essas partículas que estão se formando, que eventualmente pode ser de granizo, pode ser neve, pode ser água de chuva. E aí nós temos também os satélites monitoram constantemente essas nuvens, né, essas nuvens de chuva, e temos os pluviômetros, né, que são instrumentos aí de medida. Se nós tivermos aí uma série longa, a gente consegue ver mudanças climáticas, inclusive na precipitação. Então eu falei dos satélites, né? Nós temos atualmente satélites muito modernos, né? Tem um satélite localizado aqui próximo da latitude da Venezuela, um satélite de órbita, né, que fica sempre olhando a mesma face do planeta, né? Então ele pega aqui os Estados Unidos, a América do Norte e a América do Sul. Então nós temos aqui em tempo real as imagens de satélites que são monitoradas para você ver então o que está acontecendo em termos, né, de fenômenos atmosféricos e climáticos. Muito bem, esse é o final da primeira parte, né? Nós vamos ver agora a segunda parte, que nós vamos ter aí alguns processos que vão envolver então mudanças climáticas, né? Então nós vamos dar sequência à nossa segunda parte, que vamos ver aí todas as mudanças recentes do nosso planeta.